não tem nenhum estudo pensando em trazer esses ônibus elétricos por importação. Mais uma vez, é que eu vou citar o sistema de Santiago do Chile, porque para eles baterem essa meta, teve importação. Eles não têm tanta fabricação própria de veículos. Então fica meio esquisito a SP Trans, a prefeitura obrigar as empresas a trazerem elétrico, quando na verdade está inserindo diesel e ainda tem bastante ônibus antigo ainda no sistema. É só essa dúvida mesmo que eu fiquei meio, porque ficou muito esquisito essa obrigatoriedade desses ônibus elétricos, quando a gente está vendo que essa meta meio que está meio para inglês ver. Obrigado. Bom, Kaique, eu vou tentar te responder. Quanto aos veículos aí, nós realmente autorizamos a permanência de alguns poucos veículos por mais 12 meses no sistema, justamente para que a gente não substituísse diesel por diesel e sim já substituir diesel por elétrico. Para que esse veículo permaneça em operação, há uma série de regras, dentre elas, esse veículo ser submetido a cada 2 meses a uma avaliação da SP Trans. Então, a gente restringiu, né, o intervalo de tempo para avaliação desse tipo de veículos. Quanto à questão do mercado de veículos elétricos, não há restrição, né, por parte do poder público quanto ao veículo ser fabricado no mercado nacional ou vir de fora. Né? O que nós fizemos foi uma série de exigências técnicas, inclusive aquelas em atendimento à legislação brasileira, e não é só da SP Trans, mas as legislações que hoje estão vigentes no país para a indústria automotiva. Então, quem quiser fornecer ônibus, né, para o mercado aqui de São Paulo tem que atender a todas as normas e leis vigentes. Né? Então, isso não está restrito. Nós temos aí alguns fornecedores hoje disponibilizando veículos elétricos e estamos observando a tendência de mais chegando aqui no mercado. Em relação ao Chile, o Chile não tem indústria produtiva, então 100% do que entra no Chile é importado, né? Inclusive vem do mercado brasileiro e de outros mercados, da China, da Europa, de todos os lugares. Diferente do Brasil, que tem aqui, né, indústrias sediadas, então isso facilita. Então, hoje, nesse aspecto, eu só queria frisar para você que nós estamos, sim, já proporcionando a renovação de frota e na eventualidade de entrada de veículo com motor a combustão, ele também tem que atender às regras de emissões vigentes no país. E isso entra na composição que nós fazemos hoje para verificar se a empresa operadora está atendendo ou não aqueles requisitos de redução de emissões de poluentes definidos em contrato e que também estão estabelecidos na lei. A lei com um intervalo de tempo maior, né? A lei é mais flexível do que o nosso contrato, mas na composição da frota de cada concessionária nossa, nós avaliamos, né, o volume de emissões daquela frota e comparamos com aquilo que ele tem de obrigação contratual e verificamos se está dentro ou não. Tá certo. Bem rapidamente. Eu queria só tirar uma dúvida. Por que que a gente ainda tem linhas de trólebus? Eu vou citar aqui a 31, 39, 2101, que eles estão rodando com ônibus a diesel e superarticulados, em linhas que não têm demanda para superarticulados, é padrão. Eu queria saber por que que, por exemplo, a R0 não está sendo priorizado ou não tem esse plano de renovação de frota, porque até então dos lotes do ano passado é um do que não teve renovação de frota algum, não teve frota, não teve troca de novos, inserção de novos veículos, né? Existe algum plano da prefeitura para tentar fazer com que o lote R0, que dá o da ambiental, para tentar trazer novos ônibus, porque a gente está vendo ali que está tendo uma bagunça ali na operação dessas linhas que eram de trólebus, tá rodando diesel e diesel super articulado, que não faz sentido numa linha que carrega geralmente 2.000 passageiros. Essa é uma dúvida mesmo, tá? Gente, isso era para ser um informe e está virando uma pauta, né? Não, é verdade, está virando uma pauta. E essas perguntas podem ser respondidas oficialmente aí por uma pergunta que você mandava em e-mail. Onde? Você não ficar até amanhã nessa reunião. Eu sei, Dalton, é porque assim, a gente sempre fica pedindo resposta e nunca tem, é a oportunidade da gente sinalizar. Eu entendo, desculpa, mas é que preciso falar. Desculpa, tá? Mas quando eu pego, acabou. Vai lá. Bom, Dalton, eu não sei, a questão operacional eu não vou poder te responder porque não é da minha competência, mas do ponto de vista de substituição de veículos na empresa, hoje na concessionária que opera veículos trólebus,
seguindo sempre a regra do contrato, idade máxima. Então, se os veículos estiverem dentro, eles vão continuar operando. A partir do momento que atingir a idade máxima, elas vão ser substituídos e fazem parte também, esses veículos que você citou, do pacote de substituição por tecnologias limpas. Bem como o próprio trólebus, né? O trólebus tem idade máxima definida em contrato, quando ele atingir o seu limite, ele vai ter que ser substituído e vai ter que ser substituído por tecnologia que atenda a esses requisitos já definidos aí de redução de emissões, né? Ou por trólebus mesmo, ou por veículo a bateria, sempre dentro daquele conceito da análise que eu comentei, técnica, operacional e financeira. Vamos lá, Jorge, e depois o Rafael Calabria, o último. Estão me ouvindo? Desculpa, teve a intervenção anterior, foi sobre em relação às gravações das reuniões, as atas e tal. Eu fiz quando eu entrei aqui como conselheiro, eu fiz um pedido para transmissão, enfim, pelo que eu entendi, não foi considerado esse pedido de transmissão via YouTube, que é o que é feito em diversas outras instâncias participativas da prefeitura. De qualquer forma, eu queria fazer um pedido aqui, já que estamos nas últimas pautas aqui, junto com que essa gravação, quando eu caio, que ela cai no Teams aqui, a gravação completa. Eu vou reouvir, porque eu não consegui ver tudo, mas eu gostaria de checar a possibilidade de que essa gravação fosse publicada. Isso também acontece em outras instâncias participativas, para que a gente tenha a documentação. Eu continuo falando, eu estou me repetindo, na verdade, uma coisa que eu falo 1 ano atrás, que a ata escrita hoje não contempla, hoje a gente tem tecnologia muito melhor, muito mais importante para a transparência do que a ata escrita. Se a gente pudesse, pelo menos, fazer a publicação desse vídeo em canais oficiais, eu acredito que seria uma boa para a transparência. E eu queria saber se isso é possível, se a gente tem como pautar isso para futuramente. Obrigado. Para futuramente, eu acho que é possível, sim, Jorge. É que nesse momento nós não conseguimos. Mas estamos pensando, realmente eu lembro das suas colocações, eu lembro das suas colocações, nós vamos fazer. É que a gente precisa se preparar. Para ir para o YouTube não tem que ter toda uma estrutura aqui por trás que a gente não consegue ter. Eu sei, a prefeitura tem. O que acontece, Dalton, é que eu vejo diversas outras instâncias, Fundurb, operações urbanas, tal, a prefeitura já tem, não é uma coisa, não estou pedindo uma coisa de outro mundo. Eu estou falando nem que seja a transmissão ao vivo, eu sei que ela é mais difícil, mas pelo menos a publicação, isso é um arquivo, gerou um arquivo, esse arquivo está com vocês, e esse arquivo é um arquivo público, que esse arquivo seja disponibilizado, se não pelo YouTube, pelo site da prefeitura, de alguma forma disponibilizado para a população. Nós estamos aqui fazendo uma reunião pública, né? A gente tem até vontade de voltar a fazer reuniões presenciais, a gente já conversou isso com o Sampaio, né? Aqui para a gente ter, de alguma forma, um reencontro. Quem sabe um dia a gente conhece o secretário de transportes, mas assim, não estou pedindo uma coisa que é uma coisa nova, é uma coisa que acontece em outras instâncias e que aqui no CMTT está tendo esse buraco, e isso que eu não entendo. Se acontece em outros lugares, qual é a dificuldade da gente transpor, nós vamos resolver. inclusive na Secretaria de Transportes. Fique tranquilo que nós vamos resolver essa questão. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Rafael. Olá, bom dia a todos. Rafael Calabria do IDEC aqui. Dalton, obrigado pela janela. O CMTT sempre aberto, é importante esse espaço. E desculpa abusar um pouquinho, Dalton, vou questionar também o Simão, mas já adianto, Dalton, que a gente, pelo IDEC, já enviou a carta pedindo informações, né, Simão? Não sei se já chegou em você. A gente pediu o cronograma aí, que as empresas têm até o dia 28 para mandar dessa eletrificação, e a gente espera que depois seja publicado pela SPTrans, né? Então, quando conseguirem responder aí, a gente está no aguardo e depois podemos até conversar também. Eu queria só fazer uma perguntinha, Simão, sobre o subsídio que foi criado no orçamento agora para a eletrificação especificamente. Isso já está avançando internamente? Já estão vendo como fazer aquela rúbrica que foi criada no orçamento? Né? O prefeito divulgou aí no começo do ano, está na regulamentação do orçamento, foi criada uma rúbrica específica agora para a eletrificação da frota. E a gente acha importante a prefeitura apoiar, não ficar esperando só, né, o concessionário viabilizar, mas a prefeitura investir, né, na eletrificação da frota. Queria só ver como que isso está avançando.
Oi, Rafael, tudo bem? Quanto aos seus questionamentos, já respondemos, acho que já deve estar chegando em breve às suas mãos aí. Qualquer coisa, você já tem meu contato, é só dar um alô aí para nós. Mas respondemos, procuramos responder a todos lá, né? Acho que foram 4 questionamentos. Em relação a essa parte financeira e econômica, há realmente uma tratativa muito forte, né? A administração está buscando muito agentes financeiros, modelos financeiros para poder colocar em prática as tecnologias limpas aí no sistema. Como todos sabem, toda nova tecnologia que venha substituir o diesel, o custo sempre é superior, né? Então, aí gera um pouco mais de dificuldade. Eu não sou da área financeira, eu não tenho detalhamento, Rafael, mas, assim, o nosso pessoal lá da diretoria de gestão, que é o George, tem as informações, tem tratado diretamente com o pessoal da Secretaria da Fazenda em relação a esse assunto. Então, eu vou ficar te devendo uma resposta precisa, porque não é a minha área específica. Então, qualquer coisa que eu falar, pode ser que não esteja, né, passando a mensagem correta. Obrigado. Disponha. Eu acho que chegamos ao fim da nossa pauta aqui. Não, acho que a Kátia levantou a mão. Kátia. Oi, Dalton. Eu gostaria só de fazer uma observação, não tem nada a ver com o assunto tratado aqui, por último, é sobre esses, em caráter de urgência, né, porque não está na pauta, é sobre esses tapumes que têm sido colocados pela prefeitura em torno de eventos e tal. Ontem, por exemplo, eu estava aqui circulando pela Rua Boa Vista e não tem calçada. A gente precisa ir para o leito carroçado, no meio da rua, para passar por causa de tapumes, esses tapumes adotados agora pela prefeitura, que são um tanto absurdos, onde o pedestre fica sem calçada. A gente tem que circular pelo meio da rua, onde está passando o ônibus, onde está passando carro, moto, enfim. E eu tenho observado isso em várias situações, né? Em eventos culturais, em carnaval, em obra, em sei lá o que, ele for adotado. Eu gostaria, se vocês pudessem tomar alguma providência em relação à segurança do pedestre, isso tem sido, tem chamado a atenção, tem sido uma situação muito, muito difícil, muito ruim. Obrigada. Com relação a isso, eles deveriam estar nas normas, né? Quando se põe o tapume, preservar a passagem do pedestre. Isso faz parte da norma. Eu vou dar uma verificada no que está acontecendo e depois a gente dá uma resposta. Mas, pelas normas, eles são obrigados a preservar sempre a passagem do pedestre e do ciclista. Sempre. Tá fácil de observar. Aqui na Boa Vista, no viaduto sobre a General Carneiro, você pode ver que não tem qualquer possibilidade de circular pela calçada. Vou encerrar as inscrições, não vou permitir para que ninguém se inscreva mais, porque virou pauta, era só um informe. Sampaio, você vai ser o último, por favor. Bom, Dalton, eu gostaria de encerrar propondo um parabéns a você por um ano de ausência dos secretários na reunião. Eu trouxe uma vela mostrando que há um ano que o secretário não comparece às nossas reuniões e que o subsecretário ele apresenta e não faz nenhum tipo de intervenção. Isso que eu estou fazendo não é em detrimento a vocês, muito pelo contrário. A gente gostaria de ouvir a alta administração. Nós não sabemos nem se ele fala grosso, se ele fala fino. Absolutamente nós não conhecemos se ele tem barba, se ele é careca, nada. Ou seja, o secretário, na verdade, acho que o anterior também, que eu já nem sei mais, nunca compareceu. Nós estamos fazendo um ano, então eu trouxe uma vela aqui em homenagem a esta ausência do secretário municipal de Transporte e Mobilidade da cidade de São Paulo, que virou as costas ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte do município, aos seus conselheiros que foram eleitos, ao Tribunal de Contas, que está hoje presente, que não teve também o prazer de ter o secretário presente. Então, eu gostaria que houvesse, sei lá, um parabéns a você, para todos, assim, para o secretário, para que todos eles
saibam que nós estamos indignados com essa ausência. A gente não está concordando com esta ausência eterna da alta administração da cidade de São Paulo em relação à cidade de São Paulo, por seu representante na área de transporte, virou as costas para o conselho e não quer ouvir a população. É isso. Eu agradeço o empenho dos funcionários de estar sempre aqui, agradeço enormemente, acho que todos os conselheiros fazem isso, mas é um absurdo. Há um ano que nós estamos aqui e nós nunca tivemos a presença do secretário aqui para falar oi. O outro fala oi, o subsecretário executivo ele fala o oi, mas depois ele não dá nem um tchau para nós. Então, fica aqui o meu protesto, o meu parabéns a vocês para estas ausências assim terríveis, que mostra uma disposição de não ouvir a sociedade, apesar do esforço, que eu sei que vocês vão lá conversar com eles e tal. Nós não tivemos uma fala do secretário executivo aqui. E nós discutimos noturno, que tem uma briga com uma financeira, e o secretário não estava aqui. Nós discutimos o pessoal da deficiente que não tem ônibus, não ouvimos o pessoal do secretário aqui. Então, fica aqui o nosso protesto. Eu acho que esse protesto é de vários conselheiros que estão aqui, que não aceitam mais esse tipo de atitude da secretaria, do secretário e do secretário executivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí. Rogério? Bom, gente... Pessoal, só para finalizar aqui, falta a gente... aprovação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém tem alguma coisa contra, que receberam junto com o convite. Alguma oposição à ata anterior? Eu só queria pedir um ajuste da ata, porque eu entrei em um login diferente, daí não saiu a minha lista de presença entre os conselheiros. Então, como convidado, só fazer esse ajuste. Tudo bem, a gente faz esse ajuste. O Richard, pode ficar sossegado. Estou anotando aqui, a gente faz o ajuste. Pode deixar. Fora isso, mais alguém? Perfeito. Faremos o ajuste e considero a ata aprovada. Leandro, rapidamente, você quer fazer o complemento da Kátia? Sim, é bem rápido, que é o seguinte... Bem rapidinho, por favor. Só para lembrar que, por volta de 26 ou 27 de março de 2020, estava marcada uma reunião técnica do CMTT sobre operações de grandes eventos. Uma pauta que eu pedi há vários anos para ocorrer. Como estourou a pandemia, essa pauta acabou caindo, essa reunião técnica não ocorreu. Por que eu queria lembrar disso? Porque um pouco do que a Kátia falou, eu queria complementar que durante o Carnaval, houveram vários problemas em várias das grandes vias que foram fechadas para as operações de bloco, onde moradores tiveram dificuldades para acessar suas casas, ou comércio que não conseguiu receber um técnico, enfim, vários tipos de operações. E assim, o que a gente pediu aqui para o CMTT pautar lá anos atrás é para a gente fazer um debate técnico sobre como funcionam as operações de CIT e transportes em todos os tipos de grandes eventos de São Paulo. Réveillon da Paulista, Parada LGBT, Lollapalooza, Fórmula 1, Carnaval de Rua. E, assim, é uma coisa que está pendente, porque a gente pediu para ser feita essa apresentação e depois a pauta ficou. E tem a ver com o que a Kátia falou. Então tá bom. Fechamentos de eventos é pela falta de você ter um debate sobre como esses fechamentos vão ser feitos. E os critérios... Perfeito, Leandro. Perfeito, nós vamos anotar aqui e a gente depois dá um retorno sobre isso daí. Eu até colocar numa outra pauta com relação a isso aí. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, né? Mais uma vez, a contribuição, especialmente ao
ao Alexandre, que fez a apresentação para nós, e a Isabela, né, que nas apresentações sobre o transporte da CET, né, para as nossas pautas aí, que acrescentaram muito, né? E é isso. Eu vi que o Calabria aumentou a mão aí, o Rafael Calabria aumentou a mão. Dalton, se puder fazer informação rapidinho, Dalton, que segunda-feira, às 19 horas, vai ter na Câmara Municipal uma audiência sobre a questão da tarifa zero, a prefeitura foi convidada, vão ter outras cidades com experiência de tarifa zero, que vai ter um debate lá, apresentar as experiências, então acho que vai ser um debate rico aqui para os conselheiros acompanharem, segunda, às 19 horas, na Câmara Municipal. Perfeito, está informado, muito obrigado, uma boa tarde a todos, e um bom final de semana. Boa tarde.